A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, os devocionais diários. Atrasei um pouquinho, uns dias, porque tivemos aí que correr atrás das alterações, entramos com os cultos presenciais, respeitando as normas de distanciamento, mas depois foi proibido novamente, tivemos que nos readaptar, e isso demandou aí um pouquinho de tempo, mas na bênção, estamos aqui e vamos continuar. Estamos fazendo uns estudos, uns devocionais a respeito das 7 cartas às igrejas, no livro de Apocalipse, no início do livro de Apocalipse. E hoje eu quero dar mais um passo, vamos lá juntos, pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos agora à 5ª igreja, a 5ª carta à igreja de Sardes, tá certo? Então nós vamos pegar aqui, vamos seguindo versículo a versículo para facilitar. Bom, eu quero dizer o seguinte, esse período, como eu falei no início, no começo do nosso estudo, existe como se fosse um telescópio de Deus. As coisas que iriam acontecer no caminhar da igreja desde o início, em Pentecostes, até os dias atuais. Esse período de que remete esta carta seria a era da igreja da Reforma, de 1500 até 1700. Então, um período de reforma na igreja, um período em que houve grandes mudanças, alterações, crescimento, porém caíram na estagnação. Tem que vigiar, tem que ficar atento. Bom, remete a esse período, porém nós devemos lembrar sempre, não podemos esquecer que a palavra é viva, ela é eficaz. Então ela serve não somente para aquele período, pastor, é para a nossa vida hoje. Amém? Então vamos lá, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vamos acompanhando aqui, eu quero ir pegando com vocês cada um desses versículos. Versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nomes de que vives, mas está morto. Olha só que interessante. Aqui já é a apresentação de Jesus, como sempre fez em todas as cartas. Então, ele começa se apresentando. Eu quero só fazer aqui também um lembrete. Sardes, para a gente poder entender já esse início. Sardes foi uma das maiores cidades de uma região chamada Lídia. Ali o rei da Lídia governou com todo o seu esplendor, luxo, conquista e uma riqueza quase ilimitada. Porém, um pouco antes do domínio romano, nós vemos que caiu numa apostasia, numa parada. E isso trouxe muita maldade e egoísmo no coração das pessoas, dos habitantes de Lídia. Tanto que foi fácil a conquista pelo exército romano. Então, nós vemos aqui 2 pontos, tá? De um passado glorioso de Sardes a um presente decadente e melancólico. Então, isso nós temos que prestar muita atenção. Olha só, um passado, um início glorioso, depois, por causa da apatia e achar que está sempre tudo bem, terminaram num período decadente e melancólico. Então aqui, o Senhor já se apresenta, como eu disse, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos remete à plenitude do Espírito Santo. Poder de Deus, o agir na terceira pessoa da Trindade. E as 7 estrelas, como nós já vimos aqui antes em Apocalipse 1, remete aos líderes da igreja, aos pastores, aqueles que estão à frente, que ele está dizendo, está nas minhas mãos, tá certo? Antes, vamos ver aqui a questão dos 7
dos 7 espíritos. 7 espíritos, pastor? Vai comigo rapidinho no livro de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Diz assim, a partir do versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor, e deleitar-se-á no temor ao Senhor. Não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos. Então, esses são como se remete ao Espírito Santo, o poder, o agir, que diz aqui os 7 espíritos, né? Então, que é sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor ao Senhor e deleite no Senhor. Então, esses são o poder, o agir, o mover do Espírito Santo, que é o que está aqui, nessa já abertura, nessa palavra de Jesus, a sua apresentação nessa carta. E também, como vimos aqui, as 7 estrelas. E como eu disse, as 7 estrelas remete à liderança da igreja, que está na sua mão direita. O importante não é o que alguém quer fazer na igreja como liderança, mas o que o Senhor Jesus, o dono, deseja que venha a ser feito. Então ele está no domínio e está nas mãos. Não quer dizer que todo aquele que é líder, que é pastor, que é isso, que é aquilo, está fazendo tudo correto, porque existe a palavra viva, o verbo divino, que devemos seguir. E também ele fala aqui já no início: conheço as tuas obras, tem nomes que vive, mas está morto. Gente, a situação da igreja tinha fama de viva, de espiritual, disso, daquilo, mas estava morta. Uma igreja morta é triste. Precisamos estar vivos. Uma igreja viva, ela chora, ela ri, ela tem as reações de uma pessoa viva. Um morto, um cadáver, não tem reação alguma. As coisas podem acontecer aqui e ali, mas não tem reação. Então, posso até falar bonito, mas as ações não demonstram que estou vivo. E o nosso Deus é Deus de vivo. Amém? Continuando aqui, verso 2. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Então aqui já vem um alerta: vigia, sê vigilante. Foi o que faltou, para o rei da Lídia. Vigiar, achou que estava tudo muito bem, porque estavam prosperando, as coisas estão caminhando bem, e achou que o inimigo nunca ia atacá-los. Então, tenho que estar sempre vigilante, atento, tá certo? E ele diz aqui: confirma o restante, o que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Era uma igreja oca, mero formalismo, vamos pôr assim, tiveram, e fizeram muitas coisas, porém, aqui há uma confirma o restante. Confirma, consolida, o Senhor está falando. Jesus não manda acabar, por exemplo, com aquilo que eles faziam, os rituais, a maneira de adorar, as reuniões. Eu não estava falando para acabar. Ele estava falando que deveria consolidá-los, mas de uma maneira correta, com uma realidade interna, presta atenção, cheio de vida, poder, que é a força vital. É aquilo que faz a igreja